Glória a Jesus. Glória a Jesus. Hoje, cooperador Denso, cooperador Vitor lá no Santa Rita, né, irmãos? Nosso irmão Veraldo tá bem, né? Tá lá no hospital, mas está se recuperando, glória a Jesus. Deve estar assistindo o culto, né? Se os enfermeiros não estão cuidando dele nesse momento, né, irmãos? Deve estar assistindo o culto. Glória a Jesus pela vida dele. E ele está bem animado, irmãos. Está bem firme, né? E se Deus quiser, amanhã ele vai ter alta, né? Se não for amanhã, vai ser depois. Mas eu creio que amanhã ele vai ter alta. Aí ele vai vir para minha casa e aí os irmãos querendo visitá-lo, estamos à disposição lá, tá, irmãos? Qualquer momento, qualquer hora do dia, da noite, os irmãos estejam à vontade para visitar o irmão lá, tá bom? Em nome de Jesus. Irmãos, abri nossas Bíblias em João, capítulo 17, irmãos. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. Temos que orar muito pelas nossas crianças, viu, irmãos? Nossas crianças não estão fáceis, irmãos. Elas estão passando por grandes lutas, viu? Grandes lutas. E eu peço aos irmãos que não deixem as crianças à vontade, irmãos. Durante o culto, se vê que as crianças estão fazendo barulho, estão incomodando o culto, chega nas crianças, conversa com elas, separa elas de lugar, põe uma criança aqui, uma criança lá, uma criança colar. Porque elas estão separadas, elas não ficam nessa baderna, irmãos. Se elas estiverem juntas, elas atrapalham o culto. E chega uma hora que eles estão tão confiantes neles próprios, que você vai conversar com eles, e eles se rebelam contra você, e eles peitam você, e eles querem continuar fazendo aquilo que eles estão fazendo. Porque a igreja dá liberdade para eles. E igreja somos todos nós, irmãos. Eu não acredito que só eu, né, vou ter que tomar posição em relação a isso. Né, eu acho que eu sou o último a ter que tomar posição em relação a isso. Eu acho que antes de mim, todos os irmãos têm que tomar posição em relação a isso. E eu acho que eu tô mexendo muito com coisas que não é da minha alçada, irmãos. Então eu acabo me queimando com alguns irmãos por conta disso. Porque eu sou obrigado a tomar atitude em coisas que não era para eu tomar. Coisas que era para a igreja tomar. Então, quando acontecer isso, por favor, separem as crianças, dá jeito nisso daí para o culto poder transcorrer e dar tudo certo. Amém, irmãos? João capítulo 17, o versículo 3, irmãos. Aqui Jesus ele está orando ao Pai, né, irmãos? E ele passa uma explicação acerca daquilo que todos nós buscamos. Então, Jesus ele veio para quê, irmãos? Para trazer vida eterna, irmãos. Porque vida eterna não tinha. A eternidade, irmãos, a eternidade já estava prevista, a eternidade existe. Sempre iria existir a eternidade, mas a vida eterna, ela só vem através de Jesus. Então aqui em João capítulo 17, o versículo 3, Jesus diz, ó, e a vida eterna é esta. O que é a vida eterna? Qual é a vida eterna? Que conheçam a ti só, aqui ele está orando ao Pai, tá, irmãos? Que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, as pessoas para ter vida eterna, elas têm que crer em Deus, o Pai, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem ele enviou. Por quê, irmãos? Embora os dois sejam um, e o Espírito Santo também é um com eles, mas Jesus aqui ele está como homem, né, irmãos? Então Jesus ele está no mundo como homem, ele vem como homem. Então as pessoas devem crer no Pai como único Deus verdadeiro, e devem crer nas palavras de Jesus. Por quê? Porque Jesus ele expressa a imagem do Pai. Jesus ele vem trazendo a palavra do Pai. Então, através da palavra que ele trouxe, o mundo conhece o Pai e tem vida eterna. Um pouquinho mais atrás aí, em João mesmo, no capítulo 14, no versículo 1, irmãos. João 14, versículo 1. Diz assim, irmãos, João capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Então Jesus, ele está dizendo aqui, ó, não turbe o coração de vocês. Não ficam atemorizados, não fiquem preocupados. Crede em Deus, crede também em mim. Por quê, irmãos? Porque Jesus, ele está aqui como homem, ele veio trazendo a palavra do Pai. E se ele fala simplesmente, crede em Deus, as pessoas já criam num Deus. E aí ele está dizendo, ó, crede também em mim. Tem como, irmãos? Tem como eu crer no Deus do Antigo Testamento e crer em Jesus também? É impossível isso daí. Se eu creio no Deus do Antigo Testamento, eu vou entender que Jesus, ele é um picareta, irmãos. Eu vou entender que Jesus ele veio trazendo uma mentira. Porque a palavra que Jesus trouxe, a palavra que Jesus ministrava é contrário à palavra que eles já tinham, que o povo judeu tinha, que os homens já tinham. Então quando ele fala, crede em Deus e crede também em mim, aí ele diz aqui, ó, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver,
estejais vós também. Então, Jesus ele garante aqui, ó, na casa do meu pai, não fiquem preocupados, porque lá há muitas moradas. Muitas moradas. E se não fosse assim, irmãos, ele não teria dito, eu vou preparar lugar. Então ele foi, ele preparou lugar. E hoje nós temos lugar preparado lá no Pai, né, irmãos? E aí diz aqui, ó, versículo 4. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesses a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que estou no Pai, e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz o quê, irmãos? As obras. Então as obras de Jesus, as obras que Jesus fez, são as obras que o Pai fez através dele, né, irmãos? Então Jesus ele vem fazendo obras que o Pai determinou que ele fizesse. Então ele diz, olha, quem vê o Pai, vê a mim. Por isso que ele diz aqui, ó, não se turbe o vosso coração no versículo 1. Credes em Deus, crede também em mim. Por quê? Porque lá na casa do Pai há muitas moradas. Eu vou lá, vou preparar lugar para vocês, e quando eu vier, eu vou levar vocês para onde eu estiver. Então vocês têm que ter essa confiança. É o que ele está dizendo aqui, irmãos. Então essa confiança nós temos que ter a cada dia, de que tem morada para nós lá com o Pai. Para eu chegar nessa morada, irmãos, para eu adquirir essa morada, eu tenho que conhecer o Pai através de Jesus. Eu tenho que conhecer o Pai através dessa palavra que ele trouxe. Essa que é a questão, esse que é o segredo, irmãos. Muitas vezes a nossa carne, ela quer sair fora da palavra que Jesus trouxe. Porque a palavra que Jesus trouxe, irmãos, é uma palavra que muda a vida do ser humano. É uma palavra que muda a vida dele e ele começa a se constranger com a vida que ele tem. Se o ser humano se converte a Deus e ele não se constrange com a vida que ele tem, e ele não quer mudar o comportamento dele, ele não quer mudar a vida dele, e ele acha que tudo está certo, então ele está conhecendo a Deus por outra palavra, irmãos. Não é pela palavra que Jesus veio trazer. Porque a palavra que Jesus trouxe é para isso. A palavra que Jesus trouxe é para o ser humano viver constrangido. É para ele viver em luta. Tem que ter uma luta, uma batalha espiritual, irmãos. Tem que ter uma batalha, uma guerra interna. Tem que ter isso daí. Se não tiver isso daí, está errado. E o Davi está lendo a beça ali, né, irmãos? Ele tá lendo a Bíblia. Eu acho que nem ler ele sabe, mas ele está folheando ali, ele está acabando com a concentração da Irmanete. Tá uma maravilha. A menininha também está lendo, está todo mundo lendo ali, menos a Irmanete. Então aí as pessoas são assim, irmãos. Elas querem se achegar a Deus. Elas querem se achegar a Deus. Mas por que palavra, irmãos? Por que doutrina? Que doutrina que elas querem? Não é a doutrina que Jesus veio trazendo. E aí vem aqui, ó, vem dizendo, ó, versículo 11, ó. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede, ao menos, por causa das mesmas obras. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu os farei, para que o Pai seja glorificado em quem, irmãos? No Filho. Imagine, né, irmãos? Imagine se o Senhor, lá do Antigo Testamento, fosse glorificado no Filho. O Senhor do Antigo Testamento, ele era glorificado, irmãos, através das maravilhas que ele fazia. Ele dizia que ele fazia as maravilhas, né? As maravilhas para que o nome dele fosse glorificado. E qual eram as maravilhas que ele fazia? As maravilhas que aconteciam lá no Antigo Testamento foram as maravilhas que Jesus veio desfazer. Foram as coisas que Jesus veio desfazer e fazendo ao contrário. Lá enquanto você vê morte, no Novo Testamento você vê vida. Enquanto você vê lá no Antigo Testamento Deus se manifestando em trevas, e nisso ele era glorificado, nas trevas, Jesus, ele é luz e nele não há treva nenhuma. Então quando Jesus chega em um lugar, a luz raiou quando Jesus chegou. E assim também é quando Jesus ele chega em nossas vidas. A luz raiou em cada um de nós. E essa luz, irmãos, ela tem que resplandecer. As pessoas têm que enxergar essa luz. Cada um de nós temos que ser cartas vivas, né, de Deus, através da palavra de Jesus. E aí diz aqui, ó, versículo 12, ó, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Obras maiores, né, irmãos? Então imagina que quando os discípulos, eles receberam o Espírito Santo, a palavra, irmãos, ela se expandiu, né? A perseguição veio sobre os discípulos. E eles foram perseguidos e eles se espalharam, né? Não os 11, né, irmãos? Mas os demais, né? Que conheciam a palavra e iam falando de Jesus, se espalharam por toda parte e a palavra se espalhou também.
E eles iam fazendo sinais, maravilhas, eles iam curando as pessoas, expulsando os demônios, eles iam ressuscitando mortos e as coisas aconteciam. E aí diz aqui, ó, versículo 15, ó, se me amardes, guardarei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco. E estará onde, irmãos? Em vós, estaria nos discípulos. Então, os discípulos conheciam o Espírito Santo. Por quê, irmãos? Porque habitava com eles. Quem que habitava com eles, irmãos? Jesus. Então, Jesus disse, ó, quem vê o Pai, vê a mim. Quem vê a mim, vê o Pai. E quem vê Jesus, vê quem? O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, irmãos, habitava com eles, já estava com eles ali, na figura de Jesus. E aí diz aqui, ó, no versículo 18, ó, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Irmãos, todo aquele que está vivo consegue ver Jesus. Só tem uma forma de ver Jesus, é através daqueles que estão vivos. Então eu consigo hoje ver Jesus através de quem? Através da vida de Jesus na vida de cada irmão. Então se os irmãos têm a vida de Jesus, com certeza eu consigo ver Jesus em cada irmão. Se os irmãos não têm a vida de Jesus, eu não consigo ver Jesus. Então eu só consigo ver Jesus aonde a vida dele se manifesta. Se a vida dele não se manifestar em lugar nenhum, sem condições. Aí diz aqui, ó. Onde que eu estou aqui? Versículo 19. Ainda um pouco, e o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia, conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, Senhor, para onde? De onde vem que te has de manifestar a nós, e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele o que, irmãos? Morada. Então, se alguém ama Jesus, irmãos, é amado do Pai, o Pai vem e faz morada. Lá em Apocalipse, lá no capítulo 3, versículo 20, né, irmãos, diz assim, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Mas aí diz assim, ó, e ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Olha que coisa, irmãos. Então, queremos sentar com Jesus no trono? Queremos alcançar esse trono, irmãos? Então, temos que vencer. Mas como que eu vou vencer, irmãos? Eu só consigo vencer se essa palavra fluir na minha vida. Eu só consigo vencer se essa palavra fluir em meu ser. Não tem como, irmãos, eu alcançar salvação. Não tem como eu conseguir vencer e estar com Jesus e com o Pai naquele dia, se eu não conseguir cumprir essa palavra, irmãos. Se essa palavra não se cumprir na minha vida. Então, não tem como servir a Deus, irmãos, do jeito que o mundo serve. Não tem como servir a Deus somente orando e agradecendo a Ele, irmãos. Pode ver. As pessoas falam assim, eu agradeço a Deus. Agradece pelo quê? Você não recebeu nada de Deus. Você não recebeu nada, você está agradecendo a Deus por quê? O que Deus deu para você? Deus me deu uma casa, me deu um carro, me deu um emprego. Irmãos, isso até qualquer religião, as pessoas têm isso daí. O ateu tem isso daí. Você vê ateu que ele é estudioso, é batalhador, é trabalhador, ele ganha bem, ele tem uma família com os filhos obedientes. Ele tem uma família bonita, uma família linda, segundo o mundo. Muitas vezes, o ateu. E ele fala, eu não creio em Deus, eu não quero saber de Deus, eu não quero saber, eu não confio na palavra, eu não acredito na palavra, a Bíblia foi escrita por homens e pronto, acabou. E as pessoas agradecem a Deus por tudo que eles também têm, irmãos. Você vai lá, o pai de santo lá, o pai de santo ele tem prestígio muitas vezes, ele é honrado segundo o mundo, ele tem dinheiro, ele faz o ritual dele lá e as coisas acontecem lá do jeito deles, e tá tudo certo para ele. Tá tudo certo para ele. E ele consegue ter tudo o que os crentes aí que diz que tem a Deus também tem. E às vezes tem até mais. E o mundo inteiro agradece a Deus, mas não recebeu o mais importante, irmãos, que é o Espírito Santo. Não recebeu o mais importante, que é o entendimento da verdade. É o entendimento para poder vencer, irmãos. É para poder vencer as lutas, tribulações, dificuldades, para poder ter uma vida digna diante de Deus, diante dos homens, diante de todos. E aí vem dizendo aqui, ó, versículo 25, ó. Tenho-vos dito isso estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aí diz aqui no versículo 27, ó, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize.
Então ele fala, ó, eu deixo-vos a paz, a minha paz. Não é a paz que o mundo dá. E aí eu tenho que entender, mas como que eu consigo essa paz? Jesus já falou que ele deixou a paz. Mas como que eu faço para tomar posse dessa paz? Porque Jesus está dizendo que ele deixa, ó, deixa-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo dá. Aí eu pergunto para os irmãos, como que ele dá a paz dele? Porque tem uma forma, irmãos, a gente receber a paz de Deus, né? Que está aqui em 2 João. Não, 2 Pedro, né? 2 Pedro, acho que é isso. Capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, irmãos, versículo 2. Então Jesus ele deixa a paz dele. Mas a única forma da pessoa ter a paz dele, irmãos, abrir mão da paz do mundo e ter a paz de Jesus, é essa aqui, ó. 2 Pedro capítulo 1, versículo 2, ó. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de quem, irmãos? De Deus e de Jesus, nosso Senhor. Então, Jesus fala, lá em João nós lemos capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Aqui ele está dizendo, Pedro está dizendo, não é Jesus, é Pedro pelo Espírito Santo. Ele fala, ó, a graça e a paz, ela é multiplicada na vida de vocês através do conhecimento de Deus e de Jesus. Então, irmãos, não tem como separar Deus de Jesus. Não tem como dizer, olha, no passado Deus foi um pouco agressivo. No passado ele foi um pouco violento porque o povo lá era rebelde. Mas hoje Jesus, ele é manso. Jesus hoje ele é bondoso, caridoso, misericordioso, porque as coisas mudaram. Irmãos, a raça humana não mudou. A raça humana não mudou. O que mudou foi o seguinte, antes nós tínhamos a nossa vida estruturada na lei. Tínhamos a nossa vida estruturada no Antigo Testamento. Hoje nós temos as nossas vidas estruturadas no Novo Testamento. E Jesus está no Novo. Então Jesus se manifestou. Jesus ele manifestou o Pai. Essa foi a mudança que teve. Porque até Jesus vir não tinha o Pai verdadeiro operando na vida das pessoas. Hoje, através de Jesus, tem. Então, a palavra fala que o nosso Deus, ele é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente, irmãos. E eternamente. Lá em Tiago, né? Em Tiago fala isso. Tiago fala isso. Toda boa dádiva, né? Capítulo 1, né, irmãos? Versículo... Vamos lá. Tiago capítulo 1, versículo 17. No versículo 16 aqui de Tiago, capítulo 1, né, versículo 16, diz assim, ó. Todos acharam? Tiago capítulo 1, versículo 16. Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem da onde, irmãos? Do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra, nem mudança, nem sombra de variação. Então ele não varia, irmãos. Não tem como dizer, o Pai no passado era assim, hoje ele é diferente, não. O Pai não muda. Deus não muda, ele é o mesmo. O que acontece é que as pessoas conheciam Deus errado. Versículo 18, ó. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então ele nos gera, né, irmãos? Gera cada um de nós aqui. Ele gerou a Tiago, gerou os demais apóstolos. E hoje ele gerou cada um de nós também para quê? Para sermos o primeiro fruto. Então, através de nós, outras pessoas vão vir ao conhecimento da verdade. Então, as pessoas não vêm ao conhecimento da verdade, irmão, só através da pregação. Elas não vêm ao conhecimento da verdade pela nossa pregação, pelas lives que a gente grava, pelos vídeos que tem. Não, não é isso, irmãos. As pessoas vêm ao conhecimento da verdade através da vida de cada irmão, através de tudo isso, das pregações, de tudo. Elas vêm ao conhecimento da verdade. E se tiver uma pessoa num lugar, irmãos, onde ela não tem acesso à igreja verdadeira de Cristo, e ela se pôr diante de Deus em oração com sinceridade, o Espírito Santo vai falar com ela, irmãos. Não vai ter ser humano nenhum nesse mundo enganado, irmãos, porque Deus quer ou porque Deus permitiu. Nada disso. Se as pessoas elas estão enganadas, é porque elas não querem servir ao Deus verdadeiro. Porque a palavra da verdade, irmãos, está ao acesso de todos aí. Amém, irmãos? Então não tem forma, né? A vida eterna é o quê? É crer no Pai. Como o único Deus verdadeiro, crer em Jesus, que ele enviou, irmãos. É a vida eterna. Se as pessoas querem ter vida eterna, é assim, né? Quer ter paz? Então tem que conhecer o Deus verdadeiro. Quer ter graça? Tem que conhecer o Deus verdadeiro. Tem que receber o entendimento que Jesus veio trazer. Né? Como está lá em 1 João capítulo 5, né? No versículo 20. E no 19 diz que todo mundo está no maligno, né, irmãos? É isso que nós vemos mesmo. Todo mundo está no maligno. Mas aquele que quer conhecer o Pai verdadeiramente através de Jesus, esse vai estar na luz, né, irmãos? Vai estar servindo ao Deus verdadeiro. Em nome de Jesus.